E voltar com o programa em discussão, falando sobre o Setembro Inclusivo. Aqui conosco está a doutora Simone Jordão, que é presidente da FUNAR, e também a Mércia, né? E uma coisa interessante, Simone, que eu queria trazer para você, é que esse mês de setembro, né, que está começando, vai começar agora, deste ano, traz um tema que é o capacitismo, uma palavra que está em voga aí, né? E tem até um vídeo, né, da Regina Casé, que é atriz, né, uma artista da televisão, e ela também trabalha essa questão, essa campanha, e a gente vai trazer um vídeo com ela aqui, daqui a pouco a gente volta falando sobre esse tema. Eu acho que muitos de vocês já sabem que a Benedita, minha filha, é surda, o que faz de mim uma mãe atípica e que a gente luta muito juntas pelo anticapacitismo. Se você não sabe, já já você vai saber o que é isso. Bom, lembra de um vídeo que a gente fez juntas? Foi no Dia do Surdo, há um tempinho atrás. E até hoje todo mundo está compartilhando de novo. Resgataram esse vídeo, né? Por causa de um retrocesso gigante. Como é que em 2021 alguém diz que uma criança com deficiência atrapalha as outras na sala de aula? Não só criança, né? Qualquer pessoa com deficiência atrapalha, enfim, vai até a faculdade. Porque é uma ideia, é um retrocesso total. A gente acredita exatamente no contrário. No contrário, a gente acha que a escola ganha com isso, que os pais ganham com isso, que as crianças aprendem muito mais com a diferença do que a busca de um padrão de todo mundo. Com certeza, não é uma caridade com a pessoa com deficiência, né? Nossa, pobre coitado, vamos acolher. O retrocesso é tão grande aprende. Que pensam, meu Deus do céu, em voltar com escolas especiais só para surdo, só para cego. Isso é uma conquista de anos. A gente precisa conversar muito sobre isso. Muito. Vamos, né, mãe? Vamos, voltar aqui. Infelizmente, ainda se precisa falar muito sobre isso. Como nós vimos aí com a Regina Casé, esse tema, capacitismo, é uma coisa que está em voga, né, que fala sobre a inclusão, do respeito à pessoa com deficiência. Como é que a senhora analisa isso? Na verdade, o capacitismo ele é a discriminação em função da deficiência. É um termo relativamente novo, ou seja, ele passou a ser usado, e eu acho que é muito importante, eu acho que tem importância muito grande para as pessoas com deficiência, que a gente dissemine informações e que a gente fortaleça a discussão em cima dessa temática. Porque a discriminação em função das pessoas com deficiência, ela é estrutural na nossa sociedade. Então, desde criança, assim como existe discriminação em relação a outros segmentos que existe na sociedade, que tem o país, ou seja, a sociedade tem uma dívida histórica com diversos segmentos, com as pessoas com deficiência não é diferente. Então, nós temos, assim, muito, né, preconceito estrutural em relação a essas pessoas. A sociedade geralmente vê a pessoa com deficiência só a partir de sua própria deficiência, não entendendo que a deficiência é apenas parte da diversidade humana. Então, geralmente, uma pessoa com deficiência, um cadeirante, ele é visto apenas na condição de cadeirante. Então, ele não é visto enquanto uma pessoa, que o cadeirante, uma pessoa com deficiência, apenas é um aspecto que caracteriza aquela pessoa. Então, nós temos, assim, situações dentro do trabalho, dentro da escola, na sociedade de uma forma geral, diversas situações que a gente chama de preconceito, de discriminação, que são situações que é exatamente que traduz o capacitismo que está de fato estrutural dentro da nossa sociedade. Quando as pessoas não dizem fulano é doidinho, fulano é ceguinho, fulano é aleijadinho, né? As pessoas com deficiência, existe uma relação entre deficiência e incapacidade. As pessoas com deficiência são vistas como pessoas incapazes. Então, isso a gente vê de diversas formas no mercado de trabalho, que Messi acabou de falar, que muitas vezes há uma seleção para algumas deficiências, compreendendo que aquela pessoa ela não tem a capacidade de ver, ou capacidade de se desenvolver, e não é dado a ela a oportunidade. Muitas vezes, pequenas atitudes da pessoa com deficiência é visto como heroísmo, né? Como aquela pessoa herói, né? Uma atitude heróica. É como se a pessoa ela não tivesse a capacidade. E pequenas coisas que ela desenvolve é vista como heroísmo, porque a gente subestima essas pessoas. A sociedade subestima as pessoas com deficiência. Então, nós temos, de fato, um preconceito estrutural que a gente precisa, no cotidiano, e todos nós, a sociedade de uma forma geral, a gente está atento para essas coisas. Por quê? Porque as pessoas, quando elas são discriminadas, as oportunidades e as barreiras, elas são fortalecidas.
Na medida em que a gente discrimina, que a gente subestima e que a gente não acredita no potencial e na capacidade de um segmento ou de uma pessoa, né, as barreiras, né, elas são impostas. E a maior barreira que existe em relação à pessoa com deficiência é exatamente a barreira atitudinal. Né? As pessoas têm atitudes que fazem com que as pessoas com deficiência elas sejam impedidas de ser sujeitos de direito. Né? A gente não precisa ter peninha. As pessoas com deficiência não precisam de caridade. Elas precisam serem reconhecidas enquanto sujeitos de direitos. Pessoas que têm, né, direitos e que esses direitos devem ser garantidos. Nós temos no Brasil uma das leis mais avançadas. Nós temos um arcabouço jurídico muito avançado em relação às pessoas com deficiência. Nós temos a convenção, temos agora o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que ele é relativamente novo, de 2015. Nós temos um conjunto de leis que hoje já garante a inclusão social, né, das pessoas com deficiência em diversos espaços da vida social, em diversas políticas públicas, mas nós precisamos, de fato, garantir e dar oportunidade para essas pessoas. O que a gente acabou de falar, por exemplo, nas ações que o governo do Estado vem fazendo através da FUNAD, dessa questão da empregabilidade, nós sabemos, é uma política pública de grande desafio, garantir o acesso ao emprego, garantir o acesso à renda de um segmento que tem um histórico de discriminação. Porque quando você recebe uma demanda, muitas vezes se escolhe qual tipo de deficiência, muitas vezes, então isso é uma coisa complicada, né, no cotidiano, mas o que a gente precisa é fazer o que a gente vem fazendo, é fazer um trabalho articulado, com diversas políticas públicas. Nós temos um trabalho com o Cine, um trabalho com o Ministério Público do Trabalho, com o MPT, que agora vamos abrir esse curso, com as universidades. Então, a gente precisa trabalhar de forma articulada e intersetorial para que a gente garanta a oportunidade para essas pessoas e essas pessoas possam, de fato, alcançar, né, e ter direitos e ter políticas públicas que garantam a efetivação desses direitos. Agora, nessa pesquisa nacional de saúde que foi divulgada, se a gente comparar o nível de escolaridade, por exemplo, das pessoas que têm deficiência e das que não têm deficiência, existe uma diferença muito grande. Então, as pessoas com deficiência, elas têm um nível de escolaridade ainda muito aquém em relação às pessoas sem deficiência. Se a gente for comparar as pessoas sem deficiência e com deficiência no mercado de trabalho, a distância ela ainda é muito grande. Então, a gente precisa exatamente estar garantindo, né, que as pessoas com deficiência elas consigam acessar as políticas públicas, que elas consigam, de fato, se inserir enquanto sujeito de direito na sociedade. Esse preconceito, ele não só estão nas empresas, né? Não estão só nas empresas. O preconceito, ele é imbuído dentro da sociedade, né? Nesse contexto, nessa vida nessa vida social nossa, onde é tudo é envolvido, até na questão particular da pessoa. Se eu sou uma pessoa com deficiência, eu me relaciono com uma pessoa que não é deficiente, ai, nossa, seu marido é bem especial, né, para estar com você, né? Então, assim, o preconceito, eu vivo dizendo que o capacitismo, ele é o preconceito embutido. Ele está certo que ele não vem com maldade, ele não é uma coisa maldosa. É o desconhecimento e é algo que afeta nós, pessoas com deficiência, né? Essa seleção, quando uma empresa liga e diz, olha, eu não quero surdo. Eu não quero surdo. Então, eu fico analisando, eu disse, mas eu não vou dizer que nós, como FUNAD, eu não vou dizer a ele que você não quer surdo. Ele vai concorrer. Aqui no FUNAD, eles concorrem. Todos os deficientes, todas as pessoas com deficiências, pode ser qual tipo, grau for, ele vai concorrer àquela vaga. E você é que vai dizer, você, empresa, é que vai dizer a ele. Você sabe? Por quê? A gente não pode estar excluindo, porque automaticamente a gente está fazendo capacitismo. Então, assim,
o capacitismo ele não veio do Brasil, né? Ele veio dos Estados Unidos. É uma palavra nova, mas que ele já existia, que é a incapacidade, que as pessoas, a sociedade considera, na verdade, que a pessoa com deficiência ela não é capaz de viver, ela não é capaz de ser uma pessoa normal. Não é que seja normal, ela é capaz de trabalhar. É aquela pessoa que você não vê ela como uma chefia. Como, por exemplo, eu chego em algum ambiente, num banco, eu chego, vou abrir minha conta, eu trago meu documento, tal. Aí, não, a senhora, assine aqui, por gentileza. Eles falam alto, pensando que todo deficiente é surdo, é mudo, é cego. Muitas pessoas tratam a pessoa com deficiência como se fosse igual a todos. Todos, todos. Chega uma pessoa com cadeirante, chega com uma cadeira, aí, ao invés da pessoa perguntar o cadeirante, pergunta a pessoa que está empurrando. Acha que a pessoa, por ser cadeirante, é deficiente mental. Então, eles misturam. É isso que o capacitismo ele mostra, que o preconceito ele está envolvido em todo o ambiente. Então, quando eu chego, que falo, que ele começa a falar alto, aí ele começa a me explicar como se na verdade, nós chegamos, conversamos, então ele vai explicando diferente. Então, quando no final eu fico dizendo, como é que é isso? Essa problemática, fale aqui, aí ele fala, vai explicando, tal. Então, a gente vai construindo uma conversa. Então, ao longo, ele percebe que eu tenho, a senhora é o quê? Eu digo, meu amor, eu sou advogada. Então, assim, para eles é um choque. É um choque, porque ele só vê a pessoa com deficiência, aquela pessoa tola, uma pessoa que não tem entendimento, que não tem discernimento na vida. Ele está envolvido, o capacitismo, ele é a coisa que mais agonia. Ele é uma coisa pequena, que ele é envolvido, mas que agonia. Eu me lembro uma vez que eu estava grávida, chegou algumas pessoas da própria família, porque ela começa da família. Ela vem da sociedade de fora, mas ela começa na família. Então, eu grávida, aí chegam pessoas, toca na barriga, fez, eita, espero que ele não nasça, né, com deficiência. Aí eu falo, por quê? Por que ele vai ter que nascer com deficiência? Só porque eu sou deficiente? Não, mas a minha deficiência foi devido a uma pólio. Não é congênito. O programa em discussão está terminando, está chegando ao final, é um assunto muito bom e que deveria ter mais tempo, né, para poder falar. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui no programa em discussão, né, a doutora Simone, obrigado por estar conosco aqui, falando sobre esse assunto tão importante. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo pela iniciativa. Eu acho que programas como esse ajudam muito para que a gente dissemine informações e a gente consiga ir vencendo o preconceito que a sociedade tem. Então, mais uma vez, parabéns pelo programa e pela iniciativa. Para a gente é uma honra ter a oportunidade de estar aqui discutindo essa temática. Doutora Messia, obrigado também pela sua presença. Obrigada a vocês. Esse movimento é muito importante. É importante que a sociedade saiba que existe o preconceito. Então, assim, eu agradeço demais essa oportunidade, né? Eu queria ter a bagagem da doutora Simone, que é maravilhosa, e agradeço demais. Espero ter outras oportunidades. Muito bem. Tanto você, doutora Messia, como a doutora Simone, são duas pessoas muito capacitadas, né? Que têm um papel muito importante, que está sendo desenvolvida em prol da pessoa humana. Isso é belíssimo, né? E está acima de qualquer coisa, qualquer preconceito humano. Então, muito obrigado. O programa de discussão termina aqui e até o nosso próximo encontro. Até lá.